para a gente começar a parte lógica aqui do nosso projeto, a gente vai precisar primeiro ter uma fonte de dados que vai alimentar aqui onde vai aparecer os nossos itens, né? Isso você poderia ter lá um back-end com um banco de dados, né, onde vão vir essas informações, mas para simular isso de uma forma mais simples e mais rápida, eu já deixei para vocês um link, um arquivo, né, no link que tem aí na descrição, que é do Google Drive, que é de um arquivo JSON aqui, ó, que eu chamei de back-end JSON, onde a gente vai ter ali alguns itens já no formato JSON, né, com as informações deles para que a gente possa estar utilizando. Então você pode entrar nesse link e baixar esse arquivo. Vou baixar aqui também para esse nosso projeto, clicando aqui em fazer download. Você pode salvar lá dentro da pasta do projeto. Eu vou salvar aqui dentro da pasta JS, tá? Então pode entrar aqui dentro da pasta JS e salvar aí back-end JSON. Salva esse arquivo. E aí esse arquivo, o que ele vai ter, pessoal, dentro dele, né? Só para vocês darem uma olhadinha, ó. Ele vai ser um arquivo onde a gente vai ter um array com objetos que são cada um desses itens com as informações que a gente vai precisar dele. Então a gente tem um ID, a imagem, o nome, a característica principal dele, os votos, né, o rating, os likes, os reviews, que são as coisas que aparecem aqui, ó, nessas informações aqui na parte de dentro aqui dos detalhes, certo? A gente tem aqui a descrição, a parte de detalhes é essa parte que vai formar essa tabelinha aqui embaixo, ó, tá vendo? Então a gente vai ter aqui essas informações, que são cada linha dessas, é como se fosse uma linha dessas aqui, né? De característica e detalhe. E aí a gente tem vários itens aqui, a gente tem 1, 2, que são na verdade esses 4 itens que a gente já tinha feito na mão, mas agora a gente vai fazer isso como que puxando do back-end. Dessa forma, nessa simulação, se a gente tivesse um banco de dados, você ia acrescentando novos itens lá, né? Ia fazendo cadastro de novos itens, como sendo cada um desses objetos. Cada objeto novo que você coloca aqui com as informações, automaticamente ele vai ser puxado para cá e ser mostrado na nossa tela inicial, certo? Então isso aqui para a gente simular um back-end, ok? Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente criou aqui os cardzinhos dos itens, né? A gente vai ter lá embaixo, aqui na nossa index, então, aqui o item card, né? A gente tem uma div produtos, que é a principal, onde vão ficar contidas as coisas. E cada item desses é um item card, certo? O que nós vamos fazer? A gente vai fazer o uso de um item card desse, mas a gente primeiro tem que fazer ele no formato skeleton. O que é o formato skeleton? Bem, se a gente entrar lá no Framework 7 e vir aqui na documentação, você vai ter um dos componentes aqui na lateral que se chama skeleton. Vamos achar aqui, ó, skeleton, esse daqui. O skeleton ele faz justamente esse efeito de carregando. Se a gente olhar lá nos exemplos, ó, a gente vai ter os exemplos aqui, ó, por exemplo, wave, ó, carregando, e aí depois ele aparece o item, certo? Então ele faz esse efeitinho aqui, né, de mostrar que tem alguma coisa que vai carregar. Tem o efeito wave, que é o que eu mais gosto, que é esse aqui de onda, mas tem outros efeitos. Tem o fade, que fica piscando assim, né? Também é legal. E tem o pulse, que ele fica como que dando umas pulsadinhas, né? Como que isso funciona, pessoal? Aqui, se a gente olhar no exemplo, aqui nas áreas onde a gente vai ter um item que é o skeleton, a gente usa uma classe chamada skeleton block, que é um bloco desse cinza, e você coloca qual que você quer que seja o tamanho dele. Pode ser diretamente no CSS incorporado no componente, dando qual é a largura e a altura, certo? Então é basicamente assim que funciona. A gente como que desenha o que vai ficar ali de item que vai ficar no formato de skeleton, né? E para fazer o efeito, né, de, por exemplo, wave, pulse ou fade, aí a gente tem aqui uma classe especial, que é essa aqui, ó, skeleton, traço, effect, traço, e aí o nome do effect que você quer, né? No caso tem fade, wave, pulse, você pode escolher o tipo que você vai querer, né? Então, olha só como é que funciona isso. Uma vez que você entendeu isso aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente pode pegar aqui um item card desse, vou até recolher para pegar um item card que seria do item já carregado, vou colar aqui, copiei e colei, certo? Só que aqui eu vou colocar, ó, item skeleton. E aí no lugar das coisas que a gente tem aqui, a gente vai fazer
o desenho, entre aspas, desse skeleton. Por exemplo, a primeira parte aqui é a imagem, onde a gente tem aqui o image container, né? A gente pode deletar essa imagem aqui e a gente pode usar aqui, ó, o img skeleton. img skeleton. O img skeleton vai ser o quê? Vamos lá no nosso index.css. A gente vai pegar basicamente o nosso img que a gente tinha ali. Vamos achar ele aqui, img fluid, filter, item card e img container, né? A gente vai pegar basicamente o que a gente tinha aqui no nosso img container, a mesma coisa, só que a gente vai chamar de img skeleton. E aqui no lugar de 180 pixels, a gente vai colocar... Não, na verdade é isso mesmo. É só fazer assim, sem a imagem, né? img skeleton. Daí vai ficar assim, só dessa forma aqui. Para ele ficar com o efeitinho, nesse nosso img skeleton, né? A gente vai fazer o seguinte. Até nem precisava, então, né? Se a gente já tem aqui dessa forma e é igual o de cima, nem precisava disso daqui. Olha lá, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui, ó, como img container, como a gente tinha antes. Ó, vai dar no mesmo, já deu. E aqui a gente só vai colocar aqui, então, skeleton, traço effect, traço wave, que é o efeito de onda que a gente vai querer. Olha lá, que massinha, ó. Já está fazendo o efeito de onda. Legal? Já fica do tamanho certinho e seria o tamanho para aparecer um item ali dentro. Show de bola. Não precisa daí da imagem aqui dentro, vai ficar só a div mesmo, certo? Aí a gente vai precisar fazer agora o sistema de skeleton aqui para o nome do item, né? Então a gente coloca aqui skeleton, dessa forma aqui, skeleton block, né? E aí já vai ficar aquela areazinha, né? A gente pode deletar aqui o que está escrito, deletamos. E a gente pode determinar o tamanho disso, ajustar, passando aqui um estilo direto aqui mesmo, de largura. Então a gente pode ver aqui, ó, vamos colocar 50 pixels de largura. Ó, um pouquinho mais, né? Vamos botar uns 70 pixels de largura aqui, ó. 90. Beleza? Então fica assim dessa forma. A gente pode até colocar aqui o... Aqui está com color gray, né? A gente podia deixar ele, na verdade, um gelo, né? Deixa eu ver se a gente tem aqui só alguma cor que é de gelo que a gente tenha feito, um color. Aqui a gente tem background. Var gelo, placeholder. A gente não fez, né? Eu vou fazer aqui uma classe aqui embaixo, lá embaixo mesmo, chamada gelo. E eu vou colocar aqui, ó, color. E vou colocar como sendo var gelo. Na verdade tem que ser background, né? Background gelo. Beleza? Daí a gente usa essa classe aqui, ó, gelo, só para ele ficar certinho. Deixa eu ver, não deu certo. Será que é o color mesmo? Color. Background gelo. Deixa eu colocar aqui, isso vai ser important. Aí, ó. Aí vai ficar mais bonitinho, ó, mais clarinho dessa forma lá. Legal? Então é background mesmo. Aí aqui a gente só vai colocar então também o skeleton wave, né? O mesmo aqui, ó. Vamos copiar para evitar fadiga. Colocar essa classe para fazer o efeito, né? Ó lá, para ele acompanhar o efeito. Show de bola, vamos para o próximo item. Aqui a gente vai precisar de dois skeleton, né? Tá vendo? O da estrelinha e o do... Porque são duas coisas que vão ter aqui. Então, para ficar um efeito legal, é como se a gente colocasse em cima de cada coisa. Então, nesse primeiro, a gente pode colocar aqui, ó. Em vez de ter o ícone, assim, dessa forma, a gente pode colocar isso aqui, transformar isso aqui num span. Vamos colocar a classe aqui igual a gente tem aqui, ó. Copiar essa classe, menos o color gray, que a gente não vai precisar. Ó. Daí a gente já vai ter um itemzinho ali, né? A gente só vai diminuir o tamanho disso daqui. Vamos colocar o edit dele bem pequenininho aqui, ó. O edit vamos colocar de 10 pixels, certo? E aqui a gente vai colocar mais um spanzinho no lugar onde seria o número, ó.
E a gente coloca isso aqui como sendo 30 pixels. Só que pulou linha ali. A parte de baixo. Será que isso aqui está muito longo? Deixa eu ver. 30 pixels. 90. É que tá tudo dentro de nome rating aqui, né? Eu acho que a gente tem que colocar isso tudo dentro de uma div. Deixa eu ver se vai dar certo. Se a gente involucrar isso aqui dentro de uma div. E aqui tá sobrando spam, ó. Deixa eu ver. Spam. Que bagunça que virou isso aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver lá o que a gente tá fazendo aqui. Pera aí, vamos voltar. Isso aqui eu não sei o que é esse spam aqui, ó. Margin right. Tá tudo dentro de um spam. Deixa eu apagar esse aqui e apagar esse aqui. Deixa eu ver. Aí, beleza. Tava uma bagunça danada, né? Aí, ó, ficou lá no cantinho, beleza. Agora dá pra gente ajeitar, ajustar isso aqui um pouquinho melhor. Dá pra fazer esse aqui um pouquinho maior, 20, esse aqui 30, ó. Dessa forma aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente só ajusta para jogar esse daqui lá pro canto. A gente pode usar aquela técnica aqui, ó, direto no primeiro item aqui, que é esse aqui, né? Do nome. A gente pode usar aquele margem right alto. Margem à direita, alto. Aqui eu acabei apagando o edit que tinha antes. Ó, aí vai jogar o item para lá pro cantinho, tá vendo? E aqui só para a gente dar um espaçamento entre um e o outro, a gente pode colocar nesse segundo assim, ó, margem left. Vamos colocar 3 pixels, só para afastar um pouquinho. 5 pixels. Left não, é right, né? A direita. Aí, ó. Show de bola, né? E aqui a gente pode botar também uma margem à direita. Vamos colocar de uns 10 pixels, só para ele entrar um pouquinho para dentro. Aí, ó. Que joinha. Um pouquinho mais, 15 pixels. Tá lá. Então já fica bonitinho, né? Tá vendo? Que é como se a gente tivesse dizendo onde que vai aparecer alguma coisa. Show de bola, né? E agora vamos fazer aqui a parte do preço. Então, a parte do preço, vamos pegar um span desse aqui mesmo. Já para evitar a fadiga. E aqui na parte do preço, a gente coloca um spanzinho desse. A gente pode fazer só ele ser um pouquinho maior. 60 pixels. Vamos fazer ele um pouquinho margem do topo. Aqui na verdade não vai precisar desse margem right. A gente pode fazer ele afastado um pouquinho do topo. A gente pode colocar um margem top aqui, ó. Margem top. A gente pode colocar de uns 5 pixels só para dar uma afastadinha. Ah lá. Show. E a gente pode fazer ele um pouquinho mais grossinho, né? A gente pode fazer aqui a altura dele, o height. Vamos colocar aqui uns 60 pixels para ver como é que fica. Opa, ficou muito grande. 30 pixels. 20. Beleza. Aí, ó. Ficou joinha, né, pessoal? Ficou bem legal. Então, a gente tem um skeleton aqui, que é esse sistema que é como se fosse um carregando, certo? Então, como que vai funcionar isso daqui? A gente vai deixar 4 skeletons aqui. Os itens skeleton são o padrão que ele vai começar o aplicativo. Ele sempre começa com o skeleton. E aí a gente vai fazer a montagem esses itens aqui, que são os oficiais, lá pela nossa lógica, certo? Então, olha só aqui que eu vou fazer. Vou pegar um item card desses aqui, que é um oficial. Vou copiar. Vou até recortar, Ctrl X. Vou abrir aqui um bloquinho de notas, deixar ele aqui por enquanto, tá? Para a gente ter o padrão aqui, o modelo padrão aqui, no bloco de notas. E a gente pode apagar esses outros itens que a gente tem aqui, que a gente fez para ver como é que ia ficar, certo? Só ver certinho onde que vai ser o fechamento dele, né? Aqui, ó. Não. Acabar apagando o div que não precisa, né? E vamos apagar todos esses itens card, certo?
Então apagamos. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai copiar esse skeleton, vamos deixar 4 skeleton aqui, ó. Então vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, que a gente já tinha lá. E ficou 4 skeletons, tá vendo? Legal. Então aqui ele vai estar carregando, ele está mostrando para nós que está carregando. Agora nós vamos então lá para a nossa lógica, a gente puxar esses dados aqui que estão vindo do back-end para alimentar essa área aqui e aí mostrar os itens, certo? Então a gente vai lá na nossa index.js, né, que a gente já até referenciou aqui, só para lembrar, ó, a gente fez um getScript e a gente referenciou index.js. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um fetch, né? O fetch é tipo uma requisição no protocolo HTTP para uma URL, para algum arquivo. É como se a gente fizesse uma requisição para o back-end, né? Então a gente vai usar o método fetch. Aqui dentro do fetch a gente pode indicar onde que a gente quer fazer essa requisição. No nosso caso, a gente vai apontar para a pasta JS o nosso arquivo backend.json. Então a gente vai estar fazendo a requisição para esse arquivo aqui onde a gente tem os nossos dados, certo? Então depois que a gente fez o nosso fetch, a gente vai ter o dem, o que acontece se der certo. Então a gente vai colocar aqui que é a resposta, né? Response. A gente faz aqui assim um sinal de igual a maior, tipo uma seta, e a gente vai pegar o response.json, dizer que esse é o formato do nosso arquivo. Aí a gente vai ter o dem para pegar a informação que vai vir, e a gente vai ter o catch, que é o que acontece se der errado, né? Então aqui no nosso catch, a gente pode colocar o seguinte, error, e aí a gente pede para ele mostrar para nós um console.error, e aqui dentro a gente vai falar erro ao fazer fetch dos dados. E aí pede para ele 2 pontos, espaço, e pede para ele mostrar qual que foi esse erro, né? E aí fechou o brick. Deu certo. É isso aí. Então isso aqui se der errado. Então aqui dentro do demo aqui é o que vai acontecer se der certo agora, né? Então o que fazer se der certo? Então se der certo, nós vamos fazer o seguinte. Pegar os dados, então data, vai ser os nossos dados. E aqui a gente vai abrir aqui o que vai acontecer. E a primeira coisa que a gente vai fazer é salvar os dados vindos do back-end localmente. Vamos utilizar um local storage. O local storage ele é um armazenamento local. Ele é um sistema de chave e dados onde você coloca um nome para os dados, tipo uma chave, produtos, por exemplo. E dentro dele você pode salvar conteúdo de texto. Então a gente pega e converte todos os dados que a gente recebeu no nosso back-end em texto, formato de notação, né, tipo JSON mesmo, e guarda lá dentro. Aí depois converte ele para objeto ou para texto e assim por diante usando o JSON Stringify, o JSON Parse, a gente consegue trabalhar com esses dados, certo? Então, como funciona esse local storage? Você faz assim, ó, local storage, o S maiúsculo, tá? Então você escreve local, aí com S maiúsculo storage. A gente vai usar o método setItem com I maiúsculo, que a gente quer salvar um dado, um item. E aí o primeiro parâmetro é o nome de chave que você vai colocar. Então aqui eu vou chamar de produtos, tá? E o segundo parâmetro é os dados que você vai salvar. No caso, a gente vai salvar os nossos dados que estão vindo aqui no data, tá? Que vai ser esse nome aqui. Só que isso aqui ele não vai salvar porque isso aqui está vindo no formato de ali um array com objetos e tal. Então a gente tem que transformar isso em texto. A gente tem que fazer um stringify. Então a gente vai fazer um JSON.stringify e aí a gente pede para converter esses dados nesse formato, que é um formato que é aceito no local storage, certo? Então dessa forma a gente vai estar salvando os produtos. Se eu der um console.log aqui, eu posso dizer aqui, né, dados, só para a gente ter um retorno dos produtos salvos no local storage, certo? Só para a gente ter um retorno. Então só para você ver o que está acontecendo nisso daqui, se a gente abrir aqui o nosso app, teclar um F12 aqui para a gente ver as funções de
desenvolvedor, né? No de vocês talvez esteja lá embaixo assim, ó. Você pode clicar aqui no canto e colocar na lateral, né? O Docker, ó. Tem aqui o Docker aqui no cantinho, você pode escolher encaixar na lateral, né? E aqui, olha só o que vai acontecer. Já no console, ele já marcou para nós, ó, dados dos produtos salvos no local storage, certo? Se você vir aqui nessa setinha no cantinho, você vai ter uma aba chamada aplicativo. Nessa aba aplicativo, você vai ter um item chamado local storage, tá vendo aqui? E aqui dentro do local storage, você vai ter uns dados. Eu vou até limpar o meu aqui, porque eu já tinha dos testes que eu estava fazendo antes. Limpei aqui em cima, nesse botão limpar tudo. Eu vou recarregar nosso app, só para vocês verem, ó. Já deu lá, dados salvos no local storage. Se eu for lá no nosso local storage e entrar aqui, você vai ver que vai ter aqui, ó, produtos, que foi a chave que a gente criou. E dentro de produtos, ó, dentro do valor de produtos, a gente vai ter todos aqueles dados que estão vindos do nosso back-end. Olha só que interessante. Aqui fica até organizadinho para a gente ver cada item, ó, pelos IDs, os valores, ó, todas aquelas coisas que a gente tem dentro do nosso arquivo JSON aqui, ó, que a gente tem, né, o nosso back-end, todos esses dados estão salvos agora no nosso aparelho. Então, quando a gente precisar, a gente não precisa mais fazer uma requisição lá no servidor, né? No arquivo, que no caso aqui está representando o servidor no nosso teste. A gente já vai ter todos esses dados no nosso aparelho salvo. Então, conforme a gente precisar manipular esses dados, a gente já tem ele ali. Quer dizer, a gente teve o trabalho de fazer uma vez a requisição. Uma vez a gente fazendo essa requisição, a gente já vai ter os dados ali com a gente e a gente pode usar como a gente quiser. Legal? Bem interessante, né, pessoal? O local storage, né? Vamos voltar aqui pro normal, né? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Então, aqui a gente botou os itens no local storage. Agora, a gente precisa alimentar aqui a nossa área dos produtos com esses produtos que vieram lá do nosso back-end, né? Que estão no nosso local storage. Então, como a gente já pegou esses dados vindos aqui, a gente não precisa recuperar isso do local storage. A gente já tem aqui o data, né? Que seria os dados vindos do back-end. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa de todos, essa área onde a gente tem o nosso skeleton, que é aqui a área onde vai aparecer os itens, né? A gente chamou ela de produtos, tá vendo aqui, ó? Produtos. Então, a gente vai fazer o seguinte. Produtos. Usando aqui a formato de seleção do jQuery, né? O próprio Framework 7 ele já vem com tipo um jQuery embutido, tá, pessoal? Dentro dele, então a gente pode usar os recursos de jQuery naturalmente já junto com o Framework. Mas de qualquer forma, aqui, ó, nesse template starter dentro de lib, você vai ver que já vai ter um jQueryzinho colocado aqui também, que a gente pode usar. Isso aqui eu gosto de usar porque é mais rápido do que você fazer na mão no JavaScript puro, né? Mas você também poderia usar o JavaScript puro para fazer isso. Então, eu vou usar um método aqui do jQuery que se chama empty. Assim, ó. Então, esse método empty é para esvaziar a área de produtos. Então, olha só o que vai acontecer. Ó. Você vai ver que quando eu salvar aqui, vai sumir esses itens. Por que eles sumiram? Porque ele foi lá, requisitou no meu back-end os dados e aí esvaziou a área de produtos quando deu o retorno de que deu tudo certo, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai percorrer esses nossos dados, então data, a gente vai usar um método aqui forEach, que é para percorrer ele, né? Que é um array, forEach, e aqui dentro desse forEach a gente vai usar aqui o nome produto para determinar cada um dos itens, certo? Então vamos fazer aqui arrow function, e aqui a gente vai fazer a alimentação, ele vai percorrer cada um dos itens que a gente tem lá dentro, né? Como se ele fizesse o seguinte, esse forEach ele vai percorrer, ó, ele é um array, ele vai percorrer, vai pegar primeiro o primeiro objeto, depois o segundo objeto, e assim por diante. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui podemos fazer uma variável chamada produto HTML, e vai ser igual, aí você faz duas classes aqui para a gente fazer um template string, né, que é uma formatação do JavaScript que permite você quebrar linhas, botar variáveis de um jeito mais fácil sem ter que ficar fazendo concatenação, né? Então você coloca duas classes, né, o tipo shift e a tecla de acento ali. Aí vai fazer duas classes
E aqui dentro, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai colocar aqui dentro dessas classes o nosso HTML aqui que a gente vai pedir para injetar. Ó. Então, a gente vai colocar aqui ó, o HTML que a gente deixou lá no nosso bloco de notas, certo? Que está aqui. Se eu já der um salvar aqui, olha só o que vai acontecer, pessoal. Ó, carregou aqui e a gente precisa alimentar, né? A gente fez só a variável, esqueci de alimentar. Então, a gente tem aqui a variável produto HTML, que ele está fazendo aqui, né? E aí, depois, fora desse nosso... nessa nossa anotação, a gente pode colocar um ponto e vírgula aqui embaixo. A gente vai pegar a nossa área de produtos, e a gente vai usar o método append, que é para adicionar, e a gente vai adicionar esse produto HTML aqui. Se eu salvar, olha só que maneiro, ele já está colocando 4 produtos aqui dentro, mas são 4 produtos repetidos. Por quê? Porque a gente só colocou o HTML desse produto aqui, né? E a gente precisa agora substituir os lugares onde a gente tem a imagem, os textos e tal, pelos valores que estão vindo lá dos campos aqui do nosso back-end, que a gente requisitou. Então, por exemplo, aqui onde a gente tem a nossa imagem, ó, a gente vai tirar esse daqui, faz o sinal de cifrão, abre chaves assim, que é um método de colocar uma variável aqui usando o template string, quando a gente usa as classes aqui, né? E aqui dentro você vai colocar o produto, ponto, que é o produto, é o nome de cada item, e aí o nome do campo que a gente tem lá. O nome do campo ó, é imagem, certo? Então vamos colocar aqui ó, produto, imagem. Agora olha só que legal, ele já está mostrando dinamicamente as imagens de cada produto. Show de bola, né? Aqui onde a gente tem o link de cada produto, a gente pode colocar aqui um data ID para a gente pegar o ID de cada produto. Porque o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Produto.id. Quando clicar no item, a gente não vai querer que ele mande já direto para a página de detalhes, tá? Então, a gente aqui não vai apontar para a página de detalhes. O que a gente vai querer que aconteça é que quando a gente clicar no item, a gente pegue por esse data ID qual é o ID do produto. E aí, como a gente tem esses produtos salvos no nosso local storage, a gente vai pedir para ele olhar lá dentro do local storage qual é o produto que tem aquele ID, e aí ele vai fazer a montagem dos itens na tela com os dados que a gente tem salvo localmente. Dessa forma, quando você clicar, vai ser instantânea a abertura dele, porque ele está fazendo uma busca local. E isso é extremamente rápido no celular, tá, pessoal? Não tem como ele precisar fazer uma requisição. Milissegundos ele já vai fazer a montagem, então vai ser instantâneo os dados. Senão a gente teria que fazer uma requisição novamente no back-end para poder mostrar os detalhes, né? Então vamos lá. Imagem, aqui a gente vai ter o nome do item, então a gente vai pegar produto nome, né? Aqui, produto nome. Aí a gente vai ter aqui a estrelinha, aqui vai ser o rating, produto rating. E vamos ter produto, aqui vai ser o preço, né? Deixa eu ver aqui, descer lá embaixo, tem preço promocional e preço. Preço promocional e preço verdadeiro, então preço promocional, né? Produto, aqui a gente vai colocar o preço promocional. Só que assim, pessoal, é uma coisa bem interessante. Vocês estão vendo que aqui ele está vindo o valor assim dessa forma, ó, porque esse é o padrão de valores monetários que a gente salva em banco, né? É um ponto flutuante, um tipo float, certo? Então, ó, 229,99, certo? Mas a gente não usa esse tipo de dado para o formato brasileiro, né? O nosso formato é diferente, a gente usa ponto para casa de milhar e vírgula para os centavos, né? Então tem um recurso aqui do próprio JavaScript para fazer essa conversão aqui para nós. Tem um métodozinho do JavaScript que faz isso. Então você vai fazer da seguinte forma: depois aqui então do produto preço promocional, você vai usar esse método que é ponto to local, assim com L maiúsculo, locale, to locale string. Vai abrir aqui o método.
Aqui você vai colocar o primeiro parâmetro PTBR, que você quer português do Brasil. Vai colocar uma vírgula, vai abrir aqui um objeto e aqui dentro você vai passar que o estilo você vai querer que seja moeda, o currency. Depois você vai colocar mais uma vírgula, daí você vai colocar aqui a moeda, a currency, vai ser o BRL. O BRL seria real, né, pessoal? Que é tipo como se a gente estivesse determinando que vai ser real. E aí, beleza, aí tá fechado aqui o nossa conversão. Então, só para vocês verem, deixa eu fechar isso aqui para ficar mais fácil de enxergar, né? Então, é toLocaleString com L maiúsculo, S maiúsculo, aí faz o método, aí você passa o primeiro parâmetro PTBR, vírgula, abre um objeto, e aqui você especifica que é do tipo moeda e a moeda é real. Aí fazendo isso, olha só o que vai acontecer. Se eu salvar, beleza, ele já vai aparecer aqui para nós os valores formatados certinho. E ele inclusive já coloca o cifrãozinho de dinheiro ali, ó, o RS. Então a gente pode tirar esse RS que a gente tinha antes aqui, ó, porque aí ele já faz a conversão e já mostra o valor já convertido. Olha só que maneiro. Já dessa forma aqui. Legal? Olha que show de bola, pessoal. Então já está funcionando aqui para nós o carregamento dos dados aqui vindos do nosso back-end. É tão rápido porque a gente está pegando aqui os itens vindos do back-end JSON local, né? Que ele não dá nem tempo para o nosso carregamento do skeleton. Ó. Se a gente botar aqui para carregar, ó, ele só dá uma piscada e já aparece os itens aqui, né? Para a gente ver isso aqui funcionando como se fosse um carregamento de skeleton, a gente pode usar aqui um setTimeout, tá? Que é um temporizador, né, para alguma coisa acontecer. Então a gente pode fazer aqui, ó, setTimeout, alguma coisa que é para acontecer dentro de um determinado tempo. A gente pode colocar aqui 1 segundo ou 1 segundo e meio, que seria 1500, né, 1500 milissegundos. E todo esse nosso for each que a gente tem aqui, ó, a gente pode colocar ali dentro desse temporizador. Eu vou recortar ele aqui e colocar aqui dentro do temporizador só para simular o carregamento. Simular carregamento online. Porque quando a gente está na internet mesmo pegando dados de um back-end que está vindo online, ele tem um delayzinho, né, pessoal? 1, 2, 3 segundos para carregar as coisas. Depende da velocidade de internet, uma série de fatores. Então aqui a gente está fazendo essa simulação de carregamento só para a gente ver o skeleton. Então vamos salvar aqui, ó. No caso aqui a gente vai ter que esvaziar isso aqui só depois que aqui dentro do timer também, né, pessoal? Olha lá, senão ele já vai esvaziar antes. Show de bola. Então olha como é que ficou, ele tem ele carregando e aí mostra os itens. Aí você pode trocar aqui, ó, para a velocidade que você quer fazer de teste. 1 segundo e meio ficou meio rapidinho, né? Você pode colocar 1 segundo para parecer mais rápido ainda, ó. Já carregou. Você pode colocar 3 segundos só para você ver mais tempo o skeleton aqui aparecendo e depois carregando os itens. Legal? Isso daqui é para a gente controlar uma simulação de carregamento para você ver como é que fica, né? Eu vou deixar 1 segundo aqui para ser rapidinho mesmo. Já deu para ver ali o skeleton e aí já aparecem os itens aqui para nós. Show! Agora o que a gente vai querer fazer? A gente precisa jogar para a página de detalhes, né? E lá na página dos detalhes montar com os valores que a gente tem salvo, também de forma dinâmica. Para isso, então, quando clicar num desses itens, a gente vai precisar recuperar aqui qual que é o data ID desse item, certo? Para poder jogar a pessoa lá para a página de detalhes e lá na página de detalhes a gente poder carregar esses valores de acordo com o que a gente tem no nosso local storage. Então a gente pode fazer isso da seguinte forma, logo aqui abaixo de onde fechou o nosso for each aqui, ó, ainda dentro do nosso setTimeout aqui, a gente vai fazer aqui um disparo de evento de quando clicar num desses itens, né? Esse item se chama item card, tá vendo? Mas a gente tem aqui no link, que é o que a gente vai clicar realmente, a classe item. Então a gente vai fazer o seguinte, quando clicar no item, então pegando por classe, o seletor aqui a gente está usando item, nós vamos fazer o evento onClick. Então quando clicou, vamos fazer aqui uma function, o que é para acontecer. Clicou num dos itens, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma variável chamada id,
e a gente vai pegar o valor do campo Data ID desse item que foi clicado. Então a gente clicou, vamos pegar esse valor que tem aqui, ó. Então você vai pegar this, vai usar aqui o this. O this quer dizer este item que foi clicado. Nós vamos pegar o atributo, a ttr, data ID. Então aqui a gente está dizendo, eu quero colocar na variável ID o valor do atributo data ID desse item que foi clicado, certo? E aí nós vamos criar uma nova chave no local storage, que a gente vai chamar de, vamos fazer setItem aqui, local storage setItem, a gente vai chamar de detalhe, o item que a gente vai querer, né, que seja o item que esteja no detalhe, e a gente vai pegar qual que é esse ID. Então dentro desse local storage, dessa chave, a gente só vai salvar qual que é o item de detalhe que a gente quer, só para ter essa informação, o ID dele. Então, por exemplo, aqui o iPod é 1, né? Então, clicou, a gente pegou que o ID dele é 1. Clicou aqui, ele vai pegar que o ID é 2. Clicou aqui, vai pegar que o ID é 3, 4, entendeu? E aí, o que a gente vai fazer depois disso? A gente vai mandar a pessoa para a rota de detalhes. Então, vamos fazer assim, app.views.main.router.navigate e aí vamos mandar lá para a nossa rota de detalhes. Certo? Então, o que vai acontecer, ó? Vamos maximizar isso aqui, colocar F12 para a gente ver o que vai acontecer aqui. Aqui a gente tem o nosso local storage, certo? Carregou aqui os itens, vou clicar aqui no primeiro, ó, ele jogou a gente para a nossa página de detalhes, e aqui no local storage, repara que ele fez aqui uma chave chamada detalhe com o valor 1, que é o valor do ID dele lá, ó. Se eu pegar um outro aqui, ó, cliquei, ó, 2, voltei, cliquei, 3 e assim por diante. Até ficou assim meio bugadão aqui, ó. Olha só que interessante, por causa dos nomes aqui compridos, ó. Em um pouquinho maior assim não dá nada, ó. Mas num pouquinho menor assim, ó, ele já quebra, né? Então a gente depois pode tentar dar uma ajeitada nisso daqui também para ficar certinho o tamanho do que pode estar escrito dos itens aqui, né? Ou então a gente pode até fazer uso de uma media carry, né? Para fazer isso aqui acontecer, ó, ficar um item por vez, só que nas telas um pouquinho já de tamanho diferenciado aqui, né? Depois a gente ajeita isso aqui, essa parte estética aqui, né? Mas entendeu o ponto, né? A gente vai ter o detalhe aqui. E aí, quando clicar, a gente vai puxar esses dados aqui dentro de detalhe. Então, olha só o que a gente vai fazer agora. Vamos voltar aqui, só para você entender o que está acontecendo. E agora a gente vai lá no nosso detalhes, então. Então, a gente vai ter aqui criar aqui um arquivo chamado detalhes, né? Então, vamos criar aqui um novo arquivo, detalhes.js, que é onde a gente vai fazer a lógica da nossa página detalhes. E lá nas nossas rotas, a gente vai fazer um getScript aqui quando entrar na rota detalhes. Então, vamos achar aqui a nossa rota detalhes. Assim que a página iniciou, onPageInit, a gente vai querer que pegue esse detalhes aqui, que é para a gente poder rodar o que a gente precisa de lógica da nossa página de detalhes aqui. Então, lá dentro de detalhes, a gente vai precisar agora recuperar os dados. A gente vai ter que recuperar ali qual que é o ID do detalhe e alimentar a nossa página de detalhes com essas informações, né? Então, primeira coisa, vamos recuperar o ID detalhe do local storage, certo? Então, a gente vai pegar esse ID. Então, a gente vai fazer uma variável chamada ID e a gente vai pegar essa informação que está no nosso local storage. Então, a gente vai fazer local storage. Agora, a gente vai usar um método chamado getItem. Get quer dizer pegar. Então, eu quero pegar os dados do local storage. Qual? A gente vai querer pegar da chave detalhe que a gente fez lá na nossa index. Deixa eu ver se a gente chama de detalhe ou detalhes. É detalhe, ó, o nome da nossa chave aqui no local storage é detalhe. Então, a gente vai querer pegar aqui o valor que está lá no nosso local storage chamado detalhe. Só que aqui um detalhezinho, né, um detalhe do detalhe, é que a gente vai estar trabalhando com ID. Para a gente poder trabalhar com ID, a gente fazer uma comparação entre o ID que a gente tem em detalhe com o ID que a gente vai ter dentro dos nossos produtos, lá do nosso local storage, isso aqui vai precisar ser um número inteiro, não uma string. Então, a gente precisa fazer uma conversão. A gente tem que fazer um parseInt aqui, ó, para converter isso aqui
uma string para um número inteiro, certo? Então, recuperamos o ID detalhe do local storage. Agora, vamos pegar os produtos. Pegar os produtos do local storage. E a gente vai fazer aqui uma variável chamada var produtos. Vai ser o seguinte. A gente vai pegar o local storage, .get item, e a gente vai pegar o que? O produtos. Só que para a gente poder trabalhar com isso aqui, a gente também vai ter que transformar eles aqui usando o JSON parse, né? Porque eles vêm como um texto, então a gente tem que converter isso aqui para um objeto, né? Para ali um array que a gente vai poder trabalhar. Então a gente tem aqui a nossa variável produtos com todos os produtos vindos do nosso local storage, que são os produtos que estão armazenados localmente. Agora a gente vai fazer um método aqui, ó, para fazer uma comparação. Então a gente pode fazer assim, ó, var item vai ser igual. E a gente vai fazer assim, ó, produtos, a gente usa o método find, que é para buscar. Então a gente vai buscar um produto. Olha só o que a gente vai fazer, cujo produto ID seja igual, 3 iguais ao ID que a gente quer. Legal? Esse método find, ele retorna para nós true ou false, né? Dependendo do que a gente passa de parâmetro. Então, o que eu estou falando aqui? Que eu quero salvar dentro da variável item o que ele for me retornar aqui do find, né? Produtos, método find, é onde ele está percorrendo todos os produtos lá que estão dentro dos nossos produtos e está verificando se o ID bate com o ID que a gente pegou lá em cima vindo do local storage detalhe. Legal? Bem interessante, né? Se der certo, se bateu essa informação, ele vai dar true. Senão, ele vai dar false, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer assim, ó, se item, né? Que é aqui o que vai retornar verdadeiro ou falso desse find. Quer dizer, se for verdadeiro, a gente vai fazer assim, ó, console.log produto encontrado, 2 pontos. E aqui eu vou pedir para ele mostrar para nós qual que é o item, certo? Produto encontrado, vou colocar vírgula, item, o valor do item, que está vindo de lá. Se não, ele vai dar um console.log e produto não encontrado. Só para a gente ver se isso vai funcionar. Então, aqui eu falei que retorna true, tá, pessoal? Mas é assim, se ele encontrar o item, ele retorna o valor do próprio item, completo, com todos os dados. Senão, ele vai retornar false, que ele não achou, certo? Então, salvei aqui. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso console aqui, ó. Então, vamos entrar num desses itens, por exemplo, vamos entrar no AirPod aqui, vamos para a página de detalhes, e aí olha só que legal, ele já mostrou aqui para nós, ó, produto encontrado, e já retornou para nós os dados desse produto. Se a gente pegar outro agora aqui, ó, vamos pegar o iPhone, ó, já deu, ó, produto encontrado e os dados estão aqui, legal? Então, dentro de item, a gente vai ter os dados desse item que a gente precisa, e é justamente esses dados que a gente vai usar para alimentar os campos aqui, certo? Então, vamos alimentar aqui para baixo, a gente pode fazer assim, ó, alimentar os campos, né? Vamos alimentar o que está vindo lá do nosso banco. Na verdade, a gente pode fazer essa alimentação aqui dentro do if do que se tem o item, né? Produto encontrado. Eu vou colocar aqui, ó, tem o item. Não tem o item. Então, se tem o item aqui, o que a gente vai fazer? Vamos alimentar com os valores do item. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar agora lá no na nossa página de detalhes, IDs aqui para dizer cada área, né? Na verdade, a gente pode até fazer o seguinte, a gente pode aqui no nosso roots, lá no nosso index, mandar ele já jogar a gente direto para lá, para nossa página de detalhes, para facilitar. Porque a gente já tem um detalhe salvo no local storage, né? Então, assim a gente já consegue ver qual que é o produto certinho aqui e a gente já ir vendo essa transformação aqui em tempo real. Então, vamos alimentar os valores dos itens. Deixa eu abrir aqui a página detalhes.html. Então, a primeira coisa vai ser aqui a imagem, né? Então, a gente pode colocar um ID aqui para essa imagem.
a gente vai chamar de imagem detalhe. Vamos colocar esse padrão, vai ser alguma coisa, traço detalhe. Imagem detalhe. Então, a gente pode agora lá alimentar. Ó. Vou colocar aqui o ID imagem detalhe. E a gente vai, como ele é uma imagem, né? A gente vai querer alterar o atributo src. Então, a gente vai fazer assim, ó. Ponto .src, ou melhor, attr. Aqui a gente está usando os padrões do jQuery, né? attr src, ou seja, o atributo src. O valor que eu quero colocar aqui dentro vai ser o item ponto imagem. Vai ser o dado que eu tenho dentro do meu item. Se eu der um salvar aqui, olha lá que maneiro, já pegou dinamicamente o valor da imagem. E a gente vai ter que fazer isso para cada um dos itens que a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem nome e produto. Então, eu vou colocar aqui o ID nome, traço, detalhe. Vamos lá. Aqui a gente vai copiar isso aqui, colar. Aqui não vai ser attr, vai ser html, né? O que a gente vai querer colocar. E aqui o valor vai ser item nome. E aqui vai ser nome detalhe. Ó, já puxou aqui para nós, beleza? E aí, vamos fazer isso para cada um dos itens aqui até terminar tudo, né? Então, aqui a gente vai ter a nossa estrelinha aqui, ó. Esse ponto aqui, a gente pode colocar aqui um span, onde a gente vai ter span, onde a gente vai ter o nosso valor de rating, né? Então, aqui a gente pode colocar um ID como rating, traço detalhe. Vamos lá e colocar aqui rating detalhe. Rating detalhe. Item rating. Ó, já pegou o valor vindo dinâmico. Aí, aqui também vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar um spanzinho aqui e colocar no lugar desse 90% aqui, ó. E aqui colocar assim 90%, né? E aqui vai ser like detalhe. Então, vamos lá. Like detalhe aqui vai ser... como é que vem lá no nosso back-end aqui, ó? Likes, né? Likes, isso. Então, aqui vai ser item likes. Lembrando que esse item aqui a gente está pegando no local storage, mas como os valores são iguais ao que a gente tem no arquivo JSON, a gente pode consultar por ali, né? Beleza. Aí a gente vai ter o reviews. O reviews aqui a gente pode colocar. Então aqui no spam mesmo, ó, ID reviews detalhe. Vamos colocar reviews. Opa, reviews detalhe. Item reviews. E aqui a gente vai ter que colocar mais reviews escrito, né? Porque aqui, ó, pessoal, tem escrito reviews depois. Então, aqui vai dar o valor da quantidade de reviews e depois mais reviews aqui com espaço, assim, ó. 15 reviews. Beleza. Agora, nós vamos ter aqui a descrição. Então, aqui ID, descrição detalhes, detalhe, né? Descrição detalhe. Vou copiar aqui. Descrição detalhe, que vai ser descrição. Então, você está vendo que ele está pegando dinamicamente esses dados, né? Então, isso aqui é muito legal, né, pessoal? Fica muito, muito joia mesmo. Inclusive, achei que essa tabela aqui, no detalhes, achei que essa parte aqui a tabela aqui, o TH aqui em cima, tá... Eu podia colocar um padding de 10 pixels em cima e embaixo, 0 à esquerda e à direita, só para ele ficar um pouquinho mais gordinho, ó. Fica mais simpático, né? Também achei que tá muito escuro ali, deixa eu dar uma diminuída aqui, ó. Ficar mais assim, ó. Vai ficar mais joinha a nossa tabelinha. Beleza. Então, descrição detalhe. Agora a gente vai ter a parte aqui da tabela, né? A nossa tabela detalhes. Essa daqui a gente vai ter que fazer
um laço de repetição, porque os dados da tabela, ó, se vocês repararem lá no nosso back-end, vão vir desse detalhes. Esse detalhes é um array e cada linha é um objeto. Então, a gente vai ter que percorrer esse detalhes aqui para poder colocar as linhas da nossa tabela lá, para a nossa tabela ser montada bonitinha, né? O que monta essa tabela é cada linha dessa. Então, se a gente voltar lá no detalhes aqui, ó, então a gente tem aqui o TR com TH, que é característica de detalhes, essa parte de cima, e cada linha dessa daqui vai ser uma que vai vir do nosso back-end. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma variável chamada tabela detalhes. Vamos pegar aqui só o seletor dela. A gente vai ter que colocar lá na nossa tabela. Então, aqui a gente pode colocar um ID. A gente vai chamar de detalhes. Tab detalhes, tá? Para ficar mais fácil. Então, aqui a gente vai pegar por esse ID, tab detalhes. Então, criamos essa variável. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai percorrer lá o detalhes, tá? Então, a gente vai pegar item, que é o nosso item. Vamos pegar lá o detalhes. Vamos fazer um for each aqui para ele percorrer, for each. E a gente vai pegar cada um desses detalhes, vamos chamar de detalhe. E para cada item que ele percorrer, que está dentro lá do nosso detalhes, a gente vai criar uma linha aqui. Então, a gente pode fazer assim uma var linha. Vai ser igual. Vamos fazer uma anotação aqui, ó, com duas cras, um template string, né? Notação não, um template string. E aí, vamos pegar aqui, ó, um exemplo de linha. Vou recortar essa aqui, ó. Vamos tirar essas linhas que a gente tem aqui de baixo. Ficou sem linhas, tá vendo? E a gente vai pedir para ele criar essa linha dinamicamente percorrendo os dados que vêm lá dos detalhes, certo? Deixa eu só indentar isso aqui um pouquinho melhor. Então, o primeiro item aqui vai ser, vindo lá do detalhe, vai ser detalhe.característica. Que a gente tem lá no nosso back-end, ó, dentro de detalhes, aí vem cada um desses objetos. Cada objeto desse, que a gente chamou de detalhe, vai ter característica e detalhes, certo? Então, aqui a gente está pegando o detalhe, qual é a característica, e aqui embaixo a gente vai pegar o detalhe, qual é o detalhe, detalhe vai ficar, né? Olha lá, deixa eu ver, detalhe, detalhes, dessa forma. Beleza? Então, aqui ele está construindo as linhas, fez o for each. Depois disso, a gente vai pedir para ele alimentar aqui, ó, ponto e vírgula, colocar cada linha dessa na medida que ela for criada dentro da nossa tabela detalhes. Então, a gente vai pegar aqui a nossa tabela detalhes, vai usar o método append, que é para adicionar, e vai adicionar a linha. E olha lá, tcharam! Dinamicamente ele vai pegar os dados que estão vindo lá e já colocando aqui dentro, legal? Achei que também não ficou tão jóia aqui essa formatação do CSS. Eu acho que eu vou colocar aqui um pouquinho mais, ó. Dá para pegar isso aqui, na verdade, colocar aqui, ó, no nosso TD e TH, um pad de 10 para cima e para baixo e 0 nas laterais, ó. Aí fica um pouquinho melhor, ó, um afastamentozinho, né? Dá até para colocar um 5 aqui de lateral, assim, ó, para ele dar um pouquinho mais de afastamento. Aí fica mais simpática a nossa tabela. Legal? Show de bola, né, pessoal? Aí falta só aqui o preço real e o preço promocional. Então, vamos voltar lá no nosso detalhes aqui. E isso aqui vai estar lá em cima no nosso toolbar, ó. Então, aqui a gente vai ter... Aqui, esse aqui a gente pode colocar o ID aqui, ó. Preço detalhe. E aqui o de baixo vai ser o preço promo detalhe, certo? Salvei. E aí a gente vai fazer o seguinte, agora a gente aqui na nossa continuação, aqui a gente pode até fazer como para seguir um padrão aqui, né? De alimentar os itens, então a gente pode colocar aqui, ó, preço detalhe, aqui vai ser o item preço. Olha lá, que já está com efeito de riscado. E a gente vai ter o preço promo, que vai ter o preço
underline promocional, que é o nome do item lá, certo? Só que a gente vai ter que fazer aquele sistema de formatação aqui, né? Então a gente pode até pegar lá na nossa index, para evitar a fadiga aqui, um método de formatação, que é esse toLocaleString aqui, ó. Copiar ele e vamos lá no detalhes e vamos colocar nos dois aqui, ó. toLocaleString, e aí ele já vai fazer no padrão ali, ó, já no valor de dinheiro brasileiro. Show de bola, então tá alimentado dinamicamente, vamos ver se vai funcionar. Então, lembrando que o que acontece? Quando a gente tem aqui a nossa index, que ele carrega o item, a gente pegou qual que é o ID, eu clico em cima do ID e por esse ID ele está buscando aqui no nosso local storage o produto que bata com aquele ID, usando o método find. Assim que ele encontrou o item, ele está fazendo a alimentação da página com os dados que a gente tem ali. Então vamos ver, ó, clicar no Xbox, ó lá, já mostrou os itens do Xbox. Se eu clicar aqui no MacBook, já mostrou os itens do MacBook, certo? Então, tipo em tempo real mesmo, ó. O AirPod, tá vendo? Olha que joinha, muito legal, né, pessoal? Então ficou dinâmico aqui, ó, o funcionamento disso daqui. Cada vez que a gente entra na index, ele está fazendo a requisição para o back-end, tá? E pegando esses dados e salvando novamente no local storage essas informações. Mas você poderia, se quisesse, fazer algum tipo de validação do tipo assim, se eu tenho dados salvos localmente, salva quando foi, coloca no local storage também quando foi que foi carregado esses dados, né? Pega ali a data e a hora, e você pode fazer um cálculo assim só a cada 5 minutos, 10 minutos, você vai querer que ele solicite novamente o back-end. Fica parecendo com o sistema do Next, né? O Next tem um sistema assim, onde você pode colocar em quanto tempo você quer que o back-end seja requisitado, certo? Então isso aqui é bem legal, né? Bem show de bola mesmo. Então tá feita aqui a questão do carregamento dinâmico da nossa página aqui. Agora a gente vai querer que quando clique no botão adicionar carrinho, aí a gente vai ter que salvar isso no carrinho mesmo, né? Então vamos para esse processo agora, né? Do adicionar carrinho. Então a gente vai criar aqui embaixo uma função para adicionar ao carrinho. Nós vamos criar uma funçãozinha aqui que é para adicionar o item ao carrinho. A gente vai fazer uma function adicionar ao carrinho, e ele vai ter dois parâmetros, o item e a quantidade, tá? Então a gente vai ter um método que aqui a gente vai chamar de adicionar ao carrinho, onde a gente vai passar o item e a quantidade. Aí nós vamos fazer da seguinte forma, a gente vai criar aqui, ó, para ver, primeira coisa a gente vai ter que ver se no carrinho já tem aquele item. Então a gente vai fazer o seguinte, embora a gente ainda não criou o local storage do carrinho, que a gente também vai armazenar tudo que tem no carrinho dentro do local storage. Nós vamos criar aqui em cima uma variável chamada carrinho, que vai pegar os dados vindos do nosso carrinho. Então, JSON parse, aqui a gente vai pegar o local storage get item carrinho, que a gente não tem ainda, tá? Ou se não existir esse nosso carrinho, vai ser um array vazio. Então a gente coloca essas duas barras em pé, fica Shift e a tecla do lado da letra Z. E aqui a gente coloca assim os colchetes, né, para dizer aqui que isso aqui é um array vazio. Então, ou você vai pegar os dados que estão dentro do local storage chamado carrinho, ou então um array vazio, certo? E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma variável chamada item no carrinho, que é uma variável que vai verificar se a gente tem um item no carrinho ou não. Então a gente vai fazer um carrinho.find, que é para procurar dentro do nosso carrinho aqui, se tem aquele item. Então a gente pode colocar aqui uma letra qualquer, vou colocar aqui C. Vamos ver se o C, que é C de carrinho, tá? C item, se o carrinho item, ID bate com o item ID que a gente tem lá de cima, certo? Que já vai vir, a gente vai mandar qual que é o item, esse item que a gente recebeu aqui em cima, né? Depois a gente vai mandar via parâmetro no método aqui para essa função. Então, primeiro a gente vai verificar se tem o item no carrinho, tá? E já vai colocar isso nessa variável.
Por que a gente está fazendo isso, pessoal? Porque se já tiver o item no carrinho, cada vez que a pessoa clicar em adicionar carrinho, ele vai ter que colocar um item a mais lá dentro, certo? Para ele não colocar como se fosse um item diferente. Então, essa é a única coisa que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vai fazer assim, ó. Se tem o item no carrinho, o que aconteceu? Já tem o item no carrinho. Adicionar a quantidade. Então, a gente vai fazer item carrinho, item no carrinho, ponto quantidade, que vai ser um atributo que a gente vai ter. A gente vai pedir para ele adicionar mais a quantidade que a gente está mandando por aqui pelo parâmetro da nossa função, certo? Se ele já tiver um item no carrinho. E aí a gente vai fazer item no carrinho, ponto total item. Total item vai ser um outro parâmetro que a gente vai ter dentro do carrinho para mostrar a soma total do item que a gente tem lá. Então, por exemplo, esse total item vai pegar lá, vamos supor que custa R$100 esse nosso aparelho. E a gente tem 5 itens lá dentro. Então, ele vai fazer 5 vezes 100. O total item vai estar marcando 500, entendeu? Então, aqui no total item vai ser o item no carrinho, que é essa variável que a gente tem aqui, ponto quantidade, vezes o item, ponto preço promocional. Então, esse aqui vai ser o nosso total item. Isso se já tiver o item no carrinho. Se não, quer dizer, não tem o item no carrinho, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer carrinho.push, o método de você adicionar uma coisa num array, né? Que é o nosso array carrinho. Vamos fazer aqui um método. E a gente vai adicionar aqui dentro, então, o quê? A gente vai passar o item qual é, que vai ser o item que a gente está enviando. E a gente vai ter o parâmetro quantidade, com a quantidade que a gente está passando, e o total item com a quantidade vezes o item com preço promocional. Certo? Então, a gente está colocando lá dentro do nosso local storage de carrinho esses dados, certo? E aqui a gente vai, depois de tudo isso, atualizar o local storage de carrinho. Então, é aqui que ele vai salvar o carrinho propriamente dito. Então, ele vai fazer um local storage, ponto set item, carrinho, e aqui a gente vai salvar um json.stringify carrinho, que foi esse aqui, né? Que a gente tem aqui em cima, beleza? Então, assim a gente montou a nossa funçãozinha de adicionar ao carrinho. A gente vai mandar qual que é o item, qual que é a quantidade, ele vai verificar se aquele item já está no carrinho. Se tiver, ele vai colocar ali qual que é essa quantidade, qual que é o valor total, só atualizar. Se não, ele vai colocar, adicionar, fazer um push, adicionar dentro do carrinho um novo item com uma nova quantidade e um novo total, certo? E aí, como a gente faz para usar essa função? Então, aqui no botão adicionar carrinho, vamos achar ele aqui, ó. Adicionar carrinho, aqui ó, a gente vai colocar um ID nele, a gente pode colocar aqui, na verdade não precisa de um ID, né? A gente pode usar essa classe aqui, addCart. Então a gente pode fazer assim, ó, clicou no adicionar carrinho. Então vamos fazer o addCart.onClick. O que acontece quando clicar? Function. O que é para acontecer, então, quando clicou no botão adicionar carrinho? Então, nós vamos usar o método adicionar ao carrinho. Vamos usar o método. Então, olha só o que a gente vai fazer. Ó. A gente vai usar o método adicionar ao carrinho. Olha por que é legal você criar uma função antes já preparada. Porque aqui a gente só vai passar qual que é o item que a gente tem e a quantidade. 1. Sempre vai ser 1. Né? Porque aqui o botão ó, só tem para adicionar um por vez. Então, adicionar ao carrinho o item. Esse item está vindo lá de cima dessa variável item que a gente tem aqui, do item que está sendo renderizado aqui na página. E estamos adicionando um ao carrinho.
E aí, só para a gente fazer uma coisa mais legal, a gente vai usar um recurso do Framework 7 que se chama Toast. Então, se a gente entrar aqui no site do Framework 7, procurar aqui em componentes, você vai achar um componente que se chama Toast. Assim, ó, se escreve assim, Toast, né? O Toast, ele é tipo um balãozinho, uma mensagem que aparece onde você quiser, no topo, no centro, onde você quiser, ó. Assim, ó, para dar alguma informação para a pessoa, embaixo, tá vendo, ó? Você pode fazer vários tipos de toast. Toast com botão, customizado. Bem legal. Na verdade, a gente até podia fazer um toast assim, né? Adicionado ao carrinho, ir para o carrinho, uma coisa assim. Dá para fazer um toast com um botão customizado, uma coisa assim, né? Mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver só um toast com botão customizado, como é que ele funciona aqui. Deixa eu dar uma olhada. Um toast... Close button. Deixa eu ver. Toast with custom button. Deixa eu ver se ele é tranquilinho de usar. Teste. Center position default. Tá, não vamos dificultar muito aqui, tá, pessoal? Vamos fazer aqui o uso de um Toast Center aqui, ó. Vou copiar esse modelinho aqui, que é esse que fica assim no centro mesmo, tá? Então a gente vai colocar aqui embaixo, a gente vai fazer o uso dessa chamada do Toast Center aqui, né? Você pode colocar isso numa variável, Toast Center, só troca aqui F7 por app, tá? Porque a chamada do nosso Framework 7 a gente chamou ele de app, nesse modelo padrão que a gente tem aqui. Vamos fazer um Toast Create e aqui logo abaixo a gente vai pedir para ele mostrar esse Toast. Toast Center.open é o método para ele abrir. E aqui no texto, o que a gente vai colocar? A gente vai usar aqui um template string e a gente vai colocar assim o nome do item. Então a gente vai colocar item.nome e a gente vai colocar assim adicionado ao carrinho. Só para ser dinâmico, certo? E aí, beleza, tá feito. Vamos ver se isso aqui funcionou? Então vamos lá, vamos clicar aqui no adicionar ao carrinho. Primeiro, deixa eu maximizar e colocar no modo desenvolvedor aqui, só para vocês verem, detalhe aqui, ó, lá do nosso local storage. Então, a gente não tem ainda aqui uma chave de carrinho, certo? Quando eu clicar aqui em adicionar ao carrinho, ó, adicionar carrinho, ó, AirPod adicionado ao carrinho. Aí, ele vai criar para nós aqui um local storage chamado carrinho, e aqui dentro já vai ter a informação, ó. Vai ter os dados do item, todos os dados aqui colocados aqui dentro desse campo item. A gente vai ter quantidade e o total do item. Show! Se eu clicar de novo aqui, olha só o que vai acontecer. Adicionar o carrinho. AirPod adicionado ao carrinho. Você repara que ele não adicionou um novo item, ele manteve o mesmo, porque ele viu que já estava no carrinho. Só que se a gente abrir aqui, ele vai mostrar para nós que tem a quantidade 2 e o total item já é a multiplicação de 2 itens no valor dele, né? Então aqui a gente já tem dentro do carrinho salvo já todos os dados que a gente precisa, certo? Se a gente pegar um outro item aqui, ó, vamos pegar aqui o iPhone, adicionar o carrinho, adicionou. Olha lá, ele já adicionou um item a mais, ó, o item 1, tem o 0 que é o AirPod, tem o 1 que agora é o iPhone, e aqui tem a quantidade total item separado, legal? Então fica bem fácil da gente trabalhar com essa estrutura de dados aqui, né? Vamos lá então, agora vamos para a parte do carrinho, né? Então, a gente já tem aqui um carrinho e aqui a gente sabe quantos itens a gente tem no carrinho. Então, se a gente sabe quantos itens a gente tem no carrinho, a gente tem como alimentar a nossa sacolinha, aqui, né, o nosso item aqui do carrinho, com quantos itens a gente tem lá. Né? Aquele balãozinho que aparece aqui em cima, aquele badge, aquela notificaçãozinha que a gente tem ali em cima. Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui na nossa index, que é a nossa página inicial, né, index.js, a gente vai precisar pedir para ele mostrar isso daí para nós, né? Quantos itens a gente tem dentro da nossa sacolinha lá. Então, aqui abaixo disso tudo aqui que a gente tem, ó, aqui na nossa index, a gente pode fazer aqui, ó, deixa eu ir aqui para o final, pular aqui, ver quantos itens tem dentro do carrinho. A gente pode colocar isso aqui na nossa index. Deixa eu até voltar aqui
normal para a gente ir vendo aqui o que vai acontecer, né? Ver quantos itens a gente tem dentro do carrinho. Deixa eu só dentro do roots aqui eu tirar essa questão do detalhes que a gente já viu, já para inicializar aqui. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente pode fazer aqui um set timeout para ele, assim, com 300 milissegundos, ele fazer uma verificação dos itens que tem no carrinho. Isso daqui, pessoal, tem que usar um set timeout para ele poder disparar o evento, porque às vezes tem um delayzinho entre ele pegar os dados que tem no local storage e ele mostrar ali na sacolinha. Então, se a gente não colocar ali um atrasinho pequeno de 0,3 milésimos de segundo, né? 300 milissegundos, aí às vezes ele dá uma bugada. Isso aqui eu já sei porque eu fiz os testes e aí eu vi que assim funciona melhor, tá? Então vamos fazer assim, ó, var carrinho, vamos pegar os dados que a gente tem lá no nosso local storage, vamos pegar o JSON parse, vamos pegar aqui o local storage.getItem para pegar os itens que a gente tem dentro do carrinho. Então aqui a gente pegou o nosso carrinho e agora a gente vai alimentar o contador da sacola. Porque lembra lá na nossa index, pessoal, deixa eu só salvar isso aqui que estava marcando que não estava salvo. Lá na nossa index.html, a nossa sacolinha ali em cima, ó, a gente criou, vamos lá para cima, a gente criou aqui, ó, um atributo se chama DataCount, tá vendo aqui, ó, DataCount. Então aqui a gente vai ter conforme a gente colocar, tem um valor aqui mudado, ó, ele mostra lá a quantidade de itens dentro do carrinho, tá vendo? Então o que a gente vai ter que alterar vai ser esse data count aí. Então a gente vai fazer assim, alimentar o contador da sacola. Vamos pegar, então, pela classe, né, que a gente pode pegar btncart, .btncart, e a gente vai mudar o atributo attr, que é o atributo data count, e a gente vai passar aqui que o valor do data count que a gente vai querer colocar ali vai ser o carrinho.length. Esse método length aqui, né, pessoal, ele verifica quantos itens tem dentro de um array. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter 2 itens. Por que já está aparecendo essa cola de 2 itens lá? Porque se a gente for olhar lá no nosso local storage dentro de carrinho, ele tem, o nosso array do carrinho tem 2 itens, certo? Ele já sabe, o 0 e o 1. Então tem 2 itens. Se eu adicionar mais um item, ele já vai saber que aqui tem 3 itens, né? Vamos adicionar mais um aqui, ó. Vamos adicionar mais o MacBook Pro. Beleza? Adicionado o MacBook Pro, se a gente voltar lá, ó lá, 3 itens. Beleza? Então isso aí fica bem legal, ele já vai mostrar na nossa sacolinha a quantidade de itens conforme o que a gente realmente tem dentro do nosso local storage aqui de carrinho. Agora nós vamos para a parte final aqui, conclusão realmente do nosso projeto, que vai ser a gente fazer a parte de carrinho funcionar, né? Com as somas, pegar esses itens que estão dentro do carrinho e listar aqui, né, os itens conforme o que a gente tem aqui no nosso local storage de carrinho e mostrar aqui o subtotal e fazer eventos aqui de clique aqui, né, nos itens aqui do botão de mais, botão de menos, né? Meio bizarro isso aqui, né, pessoal? Meio estranho aqui essa parte estética aqui. Depois a gente vai ter que fazer uns detalhezinhos aqui finais, né? Para ficar bem bonito isso daqui, tá? Mas isso aqui a gente deixa para depois. Vamos se concentrar agora na parte lógica mesmo, né? Então vamos fazer isso agora. Se você quiser continuar assistindo essa série, assiste o próximo vídeo aqui, ó, clicando aqui no lado. E se você quiser aprender mais sobre como criar aplicativos, conhece o meu curso completo de desenvolvimento de apps. Forte abraço e até a próxima. Valeu!